OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho mais uma vez a grata satisfação, a honra de conversar com o professor Antônio Teixeira Lanzana, professor da FEA USP. Lanzana, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Meu caro professor Manolo, o prazer é todo meu, agradeço o convite, é uma grande satisfação estar conversando aí contigo e com a sua TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Lanzana, vamos conversar um pouco sobre o atual estágio, não só econômico, mas também político e social nessa gravíssima pandemia. É assustador o dado que é apresentado a todo momento do dia. Ontem já dormi tão intranquilo, Lanzana, porque se de um lado eu já estou com a segunda vacina, a segunda dose, me sinto mais confortável, já tenho um grau razoável de imunização, é uma tristeza saber que as pessoas estão sendo sepultadas sem nenhum rigor religioso, sem nenhum contato com os familiares, e os horários foram estendidos, enfim, estamos vivendo algo que nunca imaginávamos que iríamos viver graças a essa terrível pandemia, ou seja, algo terrível, né? Então, temos, naturalmente, com essa questão da pandemia, a questão econômica já estaria fortemente envolvida num grau de elevada incerteza. Não temos vacinas para todo mundo. Estamos agora vacinando pouco a pouco, mas ainda bem que estamos vacinando boa parte da população. E aí surge agora um outro grave problema, gravíssimo problema político, que tem influência, sem sombra alguma, sobre a questão econômica. Estamos vendo o comportamento da Bolsa, a Bolsa está razoavelmente tranquila, digamos assim, o sobe e desce normal, mas não sabemos as consequências desse conjunto de fatores sobre a economia, o nível de emprego, a geração de renda ao longo desse ano de 2021. Você que está muito atento a essas questões relacionadas com as vendas no varejo da indústria, você é um especialista, um dos grandes especialistas, economistas brasileiros nessa área. Fala um pouco dos efeitos desse aumento da incerteza sobre as decisões dos agentes econômicos, dos consumidores, dos empresários, à luz deste quadro que eu estou traçando e que reflete bem o que está ocorrendo na nossa economia nesse momento do tempo. Olha, acho que, Manolo, você levantou um ponto que, no meu modo de ver, é fundamental. A palavra incerteza hoje ganha um corpo cada vez maior. Eu acho que nós temos incertezas na área política, temos incertezas na área jurídica, com decisões do Supremo, nós temos incertezas na área sanitária, como você bem colocou, e temos incertezas econômicas, algumas derivadas da área jurídica, política e sanitária, e outras da própria condução da política econômica, né? É evidente que há uma associação direta entre o desempenho da economia e a evolução da pandemia. Enquanto nós estamos assistindo o mundo todo numa fase de queda de número de mortes, número de casos, nós estamos aqui assistindo uma explosão preocupante, como você bem colocou, e isso, obviamente, impacta o nível de atividade. Esse acho que é um lado do problema. Um segundo lado que me chama a atenção são incertezas sobre a condução da política econômica. E eu chamaria a atenção aí de dois itens em particular. Primeiro, nós temos uma grande dificuldade em enxergar a dinâmica fiscal do país para os próximos meses, para os próximos anos.
Se a gente olhar a PEC emergencial, ela não foi um desastre, mas ela esteve muito longe do que era a proposta original, né? A proposta original era conseguir volumes para o auxílio emergencial, cortando outros gastos, não ocorreu. A proposta original era mudar o regime fiscal para um equilíbrio futuro, também não ocorreu. Então, nós tivemos aí uma indefinição sobre a situação fiscal agravada com o orçamento aprovado, que é completamente inviável. Tá? Além disso, eu acho que há uma segunda questão na área econômica, que é o que vai prevalecer na política econômica daqui para frente. Se é o espírito reformista defendido pelo ministro da Economia ou algumas intervenções populistas que o presidente tem feito na área de Petrobras, Banco do Brasil, tentar tirar o Bolsa Família do teto nas discussões do Congresso. Então, há um conjunto grande de incertezas. Quando a gente olha os dados disponíveis, o que nós temos? Nós temos dados fechados de janeiro. A indústria sai amanhã, fevereiro, mas ainda nós não temos. Se a gente olhar com bastante cuidado os dados de janeiro, a gente vai perceber que já havia sintomas de desaceleração do nível de atividade. Se você compara, eu acho que tem um dado importante para quem faz análise econômica hoje. Houve uma mudança de padrão de sazonalidade em função de auxílio emergencial, o padrão de sazonalidade mudou. Então, quando a gente sazonaliza, eu acho que o dado pode ter algum complicador. Mas se você compara janeiro com janeiro, janeiro 21 com janeiro de 20, dezembro de 21 com dezembro de 20, dezembro de 20 com dezembro de 19, você vai ver desaceleração no comércio, nos serviços e na indústria. A indústria ainda com números positivos, mas desacelerando. Agora, em função do agravamento da pandemia, quando a gente olha os dados de janeiro, nós estamos olhando uma outra realidade, não é a realidade de março e abril que vem pela frente, é uma outra realidade. O que nós podemos aprender um pouco com as medidas restritivas do ano passado? A hora que você adota o isolamento, o principal segmento afetado é serviços. Serviços, dado de 2020, é 72,8% do PIB. Então, nós vamos ter provavelmente um impacto bastante forte do nível de atividade no primeiro trimestre. Eu trabalho com um PIB negativo no primeiro trimestre do ano. Olhando o segundo trimestre, nós temos provavelmente uma continuidade da pandemia, amanhã não há nenhum sinal de reversão ainda. Provavelmente nós vamos ter um outro quadro de dificuldade no segundo trimestre. Por quê? Nós vamos ter um consumo interno impactado por elevação de juros, impactados de inflação crescente. E mais, se a gente olhar um pouco, desmembrar o IPCA, o item alimentos cresceu 15% em 12 meses, o IPCA de 5,2%. Isso afeta muito fortemente o pessoal de menor renda com uma despesa rígida que é a alimentação. Muita gente comenta assim, mas o auxílio emergencial não pode dar um fôlego no segundo trimestre. O auxílio emergencial, 44 bilhões, Manolo, do ponto de vista da demanda inteira, ele é 85% menor do que foi no ano passado. Ele é 85% menor. Então, muito provavelmente, ele não vai gerar um impacto muito forte de consumo. O que talvez dê um impacto, não vai evitar a recessão, no meu modo de ver, o segundo trimestre sobre o primeiro. O que vai dar algum fôlego, eu acho que é positivo, é uma expectativa de crescimento de exportações, principalmente para Estados Unidos e China. Se a gente continuar, Manolo, e quiser olhar o ano inteiro, sempre chamando a atenção que há incertezas no horizonte, a gente tenta avaliar para dar um cenário para os nossos economistas. O segundo semestre deve ter alguma melhora, as exportações vão subir, eu imagino que as medidas de relaxamento vão começar a ser adotadas, então nós devemos ter terceiro e quarto trimestre com algum crescimento. O que permite fechar o ano com 2,5% a 3% de expansão no PIB. É um número confortável? Não, não é.
porque somente o efeito estatístico do ano passado deveria dar um crescimento de 3,6%. Se a gente pegar o quarto trimestre, o PIB do quarto trimestre de 2020 e projetar para 2021, daria 3,6% de crescimento. Então, 2,5% ou 3%, que é com a hipótese que a gente trabalha esse ano, não é um grande desempenho, ao contrário, é um desempenho bastante fraco da economia em 2021. É verdade. E você está colocando bem a questão desse crescimento de 3,6%, né? Que, aliás, saiu essa informação do próprio Banco Central, que está revendo a sua projeção, que estava 3,8%, e jogando para 3,6%. Mas é da forma que você está falando. É numa projeção do quarto trimestre de 2020, que não há nenhuma razão para que essa projeção venha a se concretizar. Lanzano, tem um aspecto da inflação, que você bem colocou, sobre a demanda de consumo das famílias, mas vou colocar, você tratou do IPCA, mas eu vou dar uma pitada aqui no IGPM. Você sabe que o IGPM é utilizado para o reajuste dos aluguéis. E cá entre nós, se o aluguel é comercial, é uma coisa. Se o aluguel é residencial, é outra coisa. Quem mora de aluguel, ele está tendo um reajuste do ano passado, por exemplo, dependia muito do mês, mas o reajuste chegou a quase 23% no valor do aluguel. E ocorre sempre o seguinte, por mais que o inquilino, que é um trabalhador, às vezes que está desempregado, ou um membro da família está desempregada, ele tenta negociar com o proprietário, com a proprietária, e encontra sempre uma enorme resistência. Não, deixa aumentar e a gente te dá você fica 4, 5 meses, 6 meses sem pagar o reajuste. Só que já foi feito o reajuste. A previsão deste ano, também já pelo relatório Focus, já está beirando 12,5% aproximadamente. Então, temos, de um lado, os alimentos subindo, pelo IPCA, que você falou, 12%, e pelo IGPM, estamos aí também com um aumento previsto dos aluguéis extremamente elevado, né? Mas, Lanzano, eu queria conversar contigo, na sequência, sobre essas últimas informações que saíram do CAGED sobre os dados de emprego, principalmente de carteira assinada. Mas vamos pedir para o nosso telespectador, nossa telespectadora, um segundinho, e já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação, a honra de conversar com o professor Lanzana, que é professor da FEA USP, um especialista em economia brasileira, em mercado de trabalho e um especialista em previsões sobre inúmeras variáveis da economia brasileira. Lanzana, é um prazer estar contigo, renovo esse prazer aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, o prazer é todo meu, reforçando também
E agradeço aí, sinceramente, o convite de poder estar participando contigo aqui desse nosso bate-papo. Lanzana, sempre que tenho algumas dúvidas sobre o comportamento da economia mais recente, eu ligo para você me ajudar a tirar essas dúvidas com os colegas economistas. Saiu recentemente, na verdade saiu ontem, né? Um dado extremamente interessante, ele é confortante, podemos dizer, puxa, que é um número bastante positivo, né? Que são os dados do CAGED, que tratam muito mais de questões relacionadas a trabalhadores com carteira assinada. E é verdade que você tratou bem a questão de que o passado já era, ou seja, são dados de fevereiro, mas que somados aos dados de janeiro, estão nos dizendo, olha, já nos 2 primeiros meses de 2021, tivemos um incremento no número de vagas de aproximadamente 605 mil, algo parecido com esse número. Mas estamos olhando no retrovisor. Em janeiro não tínhamos esta gravidade, dessa incerteza que se instalou nesse momento do tempo. Não só por causa da pandemia, que acelerou o número de internações e o número de falecimentos, de óbitos, infelizmente, mas também questões relacionadas com a política, né, com questões extremamente graves do ponto de vista político, que estão impactando nos níveis de confiança, tanto dos empresários quanto no nível dos trabalhadores. E no caso dos empresários, queria que você também comentasse um pouco, com dados do nosso querido professor Carlos Antônio Roca, como é que está a situação, digamos, dos empresários, das empresas não financeiras, ao longo dessa crise, principalmente no tocante ao endividamento. Ele tinha citado, numa entrevista que fez comigo, que houve um aumento da dívida e que 2/3 desse aumento da dívida se deviam a questões de correção cambial. Mas dentro dessas variáveis que eu estou te colocando, que não são poucas, faz uma análise aí dos dados do CAGED, faz uma análise da questão da pandemia, se nós tivermos um grau elevadíssimo de imunizações, de vacinação, e se a gente conseguisse vacinar uns 30%, 40% da população até, digamos, o mês de junho, julho, teríamos um segundo semestre extremamente promissor. Queria que você tratasse dessas questões, me ajudasse nesse sentido. Vamos lá. Manolo, a gente olhando os dados do CAGED, acho que algumas observações precisam ser feitas. O indicador mostra 661 mil vagas em janeiro e fevereiro que foram criadas. Eu acho que um primeiro ponto, não estou querendo dizer com isso que o número não é positivo, o número é favorável. Mas eu gostaria de lembrar só que em 2020 a metodologia do CAGED foi alterada, tá certo? Exatamente. Hoje ele não inclui apenas empregos com carteira assinada, ele é um pouquinho mais amplo. Eu acho que até era justificável a mudança em função das alterações da legislação trabalhista ainda do governo Temer, né? Que os vínculos de emprego ficaram menos rígidos, digamos assim. Então, hoje você está constando no CAGED também os dados do E-Social, que inclui trabalhador temporário, autônomo, intermitente. Isso. Então, tem um pouco... Não deixa de ser positivo. Eu acho que num momento desse, se o emprego cresce de maneira formal, informal, tudo ajuda, mas eu acho que tem um pouco dessa ressalva. Um segundo ponto é o que você comentou. Estamos olhando um pouco para trás. Eu acompanhei as entrevistas da divulgação do CAGED. A própria equipe econômica espera uma piora de situação para os próximos meses, tá? Então, está condizente com esse cenário de redução de nível de atividade. Então, eu acho que a expectativa de mercado de trabalho, ela
não é favorável para o restante do semestre. Eu acho que nós não vamos ter, em função da contração da atividade econômica, a gente pode ter uma reversão nesses dados do CAGED. Tá? Um segundo dado que me chama um pouco a atenção, desagregando o CAGED, a gente vê um número razoavelmente grande de contratação na área industrial. A indústria vive um momento um pouco diferente dos demais setores. Ela está com o estoque ainda baixo, porque fez um ajuste muito forte lá atrás. Uma pesquisa da CINE mostra que praticamente 50% das empresas industriais têm um estoque aquém do desejado. Então, talvez a indústria dê um pouquinho de fôlego aí, explica uma parte dessa recuperação. Agora, olhando um pouco para frente, o que a gente vê? Quando a gente fala aí, a gente sabe disso, o agravamento das medidas, as maiores restrições das medidas de isolamento vão derrubar principalmente o setor serviço, bares, restaurantes, hotéis, viagens. 72,8% do PIB do emprego deve ser mais do que isso, se a gente considerar que é um setor intensivo em emprego. Então, eu acho que nós vamos ter um segmento de mercado bastante afetado. Aliás, os dados de desemprego que surgiram mostram ainda que estão bastante altos, né? E o que a gente pode ver olhando um pouco para frente? Há uma queda muito forte dos índices de confiança para o mês de março, seja de empresários, seja de consumidores. Se a gente olha os dados por segmento, é tudo caindo: indústria, comércio, serviço, construção civil, a expectativa é bastante negativa. Isso me chama... Um outro dado que acho que vale a pena chamar a atenção, Manolo, quando a gente olha, a indústria cresceu, a indústria é o setor que está indo um pouco melhor, embora desacelerando. O ajuste para o crescimento se dá muito mais via horas trabalhadas do que via emprego. Você pega os dados da CNI, janeiro, horas trabalhadas cresce 6,7%, emprego cresce 0,1%. O que significa isso? Mesmo com um custo mais alto, você usa mais horas trabalhadas e evita contratar pela incerteza que você tem na frente. Esse é o resultado de você estar comparando horas trabalhadas e pessoal ocupado. Essa retração de nível de atividade vai trazer alguns problemas para as empresas. Nós podemos separar dois conjuntos de empresas. Um estudo do professor Roca, recentemente divulgado, mostra que, acho que até meados de 2020, o setor privado postergou para esse ano mais de R$1 trilhão em pagamentos. Esses pagamentos vão vencer agora. Acho que esse talvez ainda não seja um problema maior, porque essas empresas têm crédito no mercado, podem partir para uma nova renegociação. O impacto maior para mim vai ser nos pequenos negócios. Eles tiveram o Pronamp, tiveram um ajuste, o governo esticou em 3 meses o Pronamp, agora retardou o pagamento, mas nós vamos ter dificuldade de sobreviver muitas empresas. Os escritórios que tratam de falências, de concordatas, já estão olhando isso com preocupação. Há uma demanda crescente por recuperação judicial. Então, eu acho que nós vamos ter um problema. O problema é geral, mas a solução é mais difícil para os pequenos negócios. Eu acho que nós vamos ter aí um número de recuperações judiciais bastante crescente nos próximos meses. Esse é um quadro interno preocupante. Você tinha salientado no primeiro bloco, Lanzana, que países como a China já estão se preparando para um crescimento perto de 8%. Países como o Reino Unido, por exemplo, eles estão num esquema fantástico. De um lado, eles têm um isolamento total e, de outro lado, uma vacinação em massa para tentar evitar que o vírus se propague. O mesmo está ocorrendo na Alemanha. Há dificuldades, é verdade, com outros países europeus, porque a vacina não está chegando na velocidade esperada, por exemplo, na Espanha ou na Itália. Um exemplo fantástico é dos Estados Unidos da América, que estão já vacinando
os adultos, ao que tudo indica, mais 1 mês ou 2 meses pela frente, estarão todos vacinados. E quando você tem uma vacinação em massa desse tipo, as pessoas passam a ter mais confiança de que não vão ser pegas por esse terrível vírus e acabam também exercendo um maior domínio sobre a sua renda habitual. Podem fazer, digamos, passeios, lazer, e o setor serviços acaba se recuperando. No caso brasileiro, nós deveremos exportar mais, mas deveremos ser mais exportadores de matérias-primas, né? Sim, Manolo, acho que você levantou alguns pontos que são ultra fundamentais. Ontem, por exemplo, o Reino Unido, em função de um super esquema de vacinação, teve número de mortes 0 ontem. É uma informação espetacular essa, né? Eu acho que você tem 3 blocos aí no cenário mundial que a gente precisa olhar com algum cuidado. O primeiro, eu acho que nós vamos ter um crescimento muito forte da economia mundial. O FMI está falando em 5,5%, o CDE em 5,2%, que é espetacular, mesmo considerando uma base mais baixa, e acho que a gente pode se beneficiar disso. Os Estados Unidos, que você citou, a grande discussão hoje nos Estados Unidos é se os incentivos, pacote de 1,9 tri já foi aprovado, e o pacote de infraestrutura, que deve girar em 2, 3 trilhões, aí deve ser aprovado. A discussão que a gente tem é se a economia americana não vai superaquecer. Mas as previsões daquele FOMC dão conta de que os Estados Unidos devem crescer 6,5% esse ano. É um crescimento bastante expressivo, tá certo? O que nós tivemos aí, eu acho que ajuda um pouco até olhar a volatilidade no Brasil. O Fed não subiu taxa de juros na última reunião, mas os títulos de longo prazo americanos estão embutindo subidas de taxa de juros. Isso leva a uma certa saída de fluxo de capitais de emergente para os Estados Unidos, isso ajuda um pouco a pressão do câmbio dos últimos dados, agora, nos últimos dias. Manzano, infelizmente o tempo chegou ao fim. Agradeço muito a tua participação aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil.